Ainda no noticiário político, o PDT anunciou uma reprimenda aos seus filiados que votaram contra a orientação do partido durante a votação da reforma da Previdência na Câmara Federal em Brasília, ou seja, votaram a favor da reforma. Nessa lista está o deputado federal Gil Cutrim. Segundo a expectativa da executiva nacional do partido, ele e outros 7 parlamentares vão sofrer um inquérito disciplinar por decisão da Executiva Nacional e da Comissão de Ética. Os deputados também estão com suas representações partidárias suspensas até que o processo seja concluído, o que pode demorar até 60 dias. Pela decisão, nenhum deles pode ter função em nome do partido ou ter participação na direção nacional. Esses parlamentares também podem ser retirados de comissões que atuem na Câmara Federal. Em nota, Gil Cutrim disse que, abre aspas, acato essa decisão temporária do PDT com a consciência limpa. Só me posicionarei após o parecer do Conselho de Ética, que deve sair em um prazo de 2 meses. Durante esse tempo, vamos continuar o nosso trabalho projetando o melhor para os assuntos legislativos do país. Fecha aspas. A reforma da Previdência continua sendo a pauta aqui no JG em uma entrevista com o deputado federal Zé Carlos, do PT. E dessa entrevista também participa o nosso comentarista político, Marcos Saldanha. Boa noite, deputado. Boa noite, Marcos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os telespectadores da Guará. Nós vemos aí que o PDT adotou aí uma postura com relação ao deputado Gil Cutrim, também com relação aos demais, outros 7, no total são 8 deputados federais do PDT que votaram contra a orientação do partido, favoráveis à reforma da Previdência. Uma situação que não aconteceu com o PT, que obviamente sendo oposição muito clara ao governo Bolsonaro, todos votaram favoráveis à reforma da Previdência. Num cenário também que deve ser modificado muito pouco para a votação do segundo turno prevista aí para o mês de agosto, dia 6, não é isso, deputado? Com certeza. Não obstante estarmos lá presentes para fazer o debate político, mostrando esse equívoco que é essa reforma da Previdência, por vários fatores que possa enumerar, se necessário, entendemos que o rito, de acordo com o que tem acontecido nesse segundo turno, é que o governo possa manter aqueles números necessários para que ele aprove, inclusive, principalmente pelos incentivos que ele vem dando aí para que isso possa acontecer. Deputado, só me permita, Pascoal, a expectativa da casa era aprovação tudo ainda antes do recesso que começou hoje, né, esses dias, ontem, hoje, e não foi possível e o próprio presidente da casa falou que era melhor recuar um pouquinho para não perder tudo que se tinha costurado até então e decidiu aguardar até agosto. É possível ter alguma alteração grande nesse cenário, seja na Câmara Federal, seja no Senado, ou já é um caso perdido, precisa se concentrar mesmo na questão dos detalhes lá, das emendas, das questões como a questão dos professores, policiais, o que é possível ainda de salvar essa estratégia? Acho muito pouca coisa, porque inclusive o prazo para as emendas já foi findado. As emendas foram o debate foi feito. Acredito que não conseguiram fazer isso porque a oposição lutou muito, obstruímos o que podíamos fazer. O rito foi muito intenso, foram 3 dias de dia e noite. Ele queria ir para o final de semana, né, o presidente? E aí, por cima de tudo, tinha que ter um interstício entre o primeiro e o segundo turno, de 5 sessões. E isso ficaria muito chato para o governo, todo esse atropelamento que foi feito, essa não permissão de um debate muito mais apurado, para defender o ponto de vista que nós da oposição defendíamos, de que é uma reforma que tem dois pontos que são mentiras muito grosseiras para justificar para a população que ela é viável. São mentiras. A primeira delas é de que a Previdência é deficitária e que se não for aprovada, a Previdência ia falir. Isso é mentira. E a segunda é que ela combate privilégios, que é uma outra grande mentira. E não nos permitiu fazer esse debate. E essa pressa toda é porque quanto mais nós possamos fazer esse debate, mais a sociedade brasileira ia entender de que estava sendo enganada com a propaganda do governo. E feito tudo isso, como foi feito, e além disso, ele quebrar o interstício através de um requerimento de um partido ou de líderes para quebrar o interstício, ele teria a condição de votar, ficaria muito chato aos olhos da sociedade brasileira. Portanto, ele, dentro da prudência dele, ele entendeu melhor, conseguir findar esse primeiro turno e deixar para o recesso, já que não havia nenhum tipo de alteração,
com relação ao que o Senado só iria avaliar isso somente no segundo semestre. Deputado, tem algumas questões muito específicas no que diz respeito aos destaques e tem que se avaliar se é possível ainda fazer alguma modificação. Se falou muito da idade da aposentadoria dos policiais militares, policiais federais, rodoviários federais. Fez inclusive uma comparação que se uma mulher policial tivesse uma empregada doméstica, ela conseguiria se aposentar muito antes do que essa empregada doméstica por conta dessa reforma da Previdência, como está sendo proposta atualmente, como foi aprovada no primeiro turno, incluindo esses destaques. É possível fazer ainda alguma alteração nesse sentido ou é algo definitivo e terminativo ainda que vá para o Senado, enfim, isso faça essas discussões? Na Câmara, dificilmente, no segundo turno. E com relação à questão pode fazer ainda a alteração? O Senado pode. Aí pode mudar tudo. E se for, vai voltar para a Câmara novamente. Aí ele volta. Essa é uma estratégia? Poderia ser um caminho? Não, vai depender. A oposição vai lutar no Senado para isso, com certeza absoluta. Mas com relação aos policiais, nós defendemos o destaque relativo aos policiais, porque entendemos que os policiais federais, os policiais rodoviários federais, os agentes penitenciários, por exemplo, com certeza teriam esse direito a uma aposentadoria diferenciada. Mas aí tinha um jabuti muito grande, tem um jabuti muito grande, que colocou nesse rol todo a polícia legislativa da Câmara, que é um absurdo, um tipo de risco que eles têm lá. Eu fiquei muito propenso a não aprovar isso, mas para não prejudicar os policiais rodoviários federais, os policiais federais, os agentes penitenciários, votei favorável, mas assim, reconhecendo que ali naquele destaque, naquela emenda, tinha um jabuti, que jabuti é aquilo que se chama, porque dizem que jabuti trepado ou enchente um monte de gente. Quer dizer, não era para compor, não é? Esse destaque, a Polícia Legislativa da Câmara e muito bem do Senado. Deputado, saindo um pouquinho da questão da Previdência, indo para a questão partidária, o PT tem um PED aí para breve, aí para se tentar um desafio muito grande que não sei se reinventar ou se fortalecer. Queria até que o senhor dissesse isso. Mas mesmo com toda a oposição que os partidos têm feito, o PT, ou ao governo e a própria reforma, a população parece que ainda não tem acatado. Quer dizer, a oposição ainda não consegue se encontrar. Na sua avaliação, que caminho o PT pode ter, o seu partido pode ter, para daí em diante se recompor, inclusive com a palavra que o senhor imagina aí que seja correta? O PT é o partido que se diferencia dos demais em relação à questão da democracia na eleição dos seus diretórios, da sua executiva e dos seus presidentes. Foi decidido pela direção nacional que teríamos que ter esse PED esse ano, embora particularmente eu entendia de que não era o momento para se fazer uma eleição diante de todo o contexto nacional. Mas foi uma decisão que foi tomada, ela acontece de forma um pouco diferenciada da anterior. No dia 8 de setembro nós vamos eleger os presidentes e os diretórios municipais e as chapas estaduais. Essas chapas vão tirar seus delegados, que num congresso vão eleger o presidente estadual e vão eleger a direção nacional. É uma forma diferente, como eu disse, democrática, que exige muito trabalho, mas o nosso principal propósito é realmente fortalecer o partido, fazer sempre uma reavaliação daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo e procurar trilhar pelos caminhos que visem realmente proteger o trabalhador brasileiro, a democracia brasileira principalmente. Deputado, nosso tempo infelizmente encerrou, passa rapidinho a entrevista, mas nós queremos agradecer sua presença aqui conosco no Jornal da Guará. Sempre muito bem-vindo. Eu queria agradecer, mas eu queria que me permitisse finalizar, por favor, dizendo que nós, no nosso mandato, o deputado Zé Carlos colocou vários destaques, várias emendas que culminaram realmente com a retirada dos rurais, por exemplo, a diminuição dos tempos das mulheres e posteriormente dos homens, mas um destaque uma emenda que eu coloquei que infelizmente não foi aprovada, que eu achei a mais importante, não é? Era ouvir a sociedade brasileira sobre essa reforma, porque o governo diz que a sociedade apoia, é outra mentira. Então, o plebiscito, ouvir o referendo da população brasileira era fundamental para a aprovação dessa proposta, mas que infelizmente essa minha emenda não logrou êxito lá na Câmara Federal. Muito obrigado. Obrigado também, Marcos Saldanha. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.